Olha que o Bruce Lee é uma lenda, disso ninguém duvida, né? Seja nas artes marciais, seja no cinema, o impacto dele é gigante até hoje. Mas a história dele vai muito além dos filmes e da criação do Jeet Kune Do. A vida do Bruce Lee é cheia de feitos que, sinceramente, parecem desafiar o que a gente considera humanamente possível. E é isso que levanta uma pergunta bem intrigante. A pergunta é essa: Bruce Lee era super-humano? Sabe, será que ele era só um atleta de elite, no topo da sua forma? Ou tinha algo mais ali? A gente vai mergulhar fundo nisso agora. Vamos investigar os fatos, as provas que sustentam essa ideia. O que transformou um homem num verdadeiro mito? E olha, a evidência é realmente extraordinária, porque as histórias que cercam Bruce Lee não são só papo de fã, não. Tem fatos concretos. E é isso que a gente vai ver agora, as peças que montam esse caso quase inacreditável das habilidades dele. E vamos começar com uma das coisas mais famosas, a velocidade dele, uma velocidade lendária. Então vamos lá. Evidência número 1, velocidade. E não era só uma velocidade impossível para um ser humano. A velocidade do Bruce Lee era tão absurda que virou um problema para a tecnologia. Isso mesmo, os movimentos dele eram tão rápidos que as câmeras da época simplesmente não conseguiam registrar. Um caso clássico disso aconteceu no set da série O Besouro Verde. Imagina a cena. Na hora de gravar, o personagem dele, o Kato, parecia que estava parado, uma estátua. Só que na realidade ele estava se movendo, e muito! O problema é que era tão rápido que as câmeras dos anos 60 não pegavam o movimento. Os diretores tiveram que chegar para ele e falar: Bruce, pelo amor de Deus, vai mais devagar. E mesmo ele tentando ir mais devagar, os golpes ainda saíam como um borrão. A única solução foi filmar ele em câmera lenta, de propósito, só para o pessoal de casa conseguir entender o que estava acontecendo. É mole? E não era só a velocidade bruta, não. Era a velocidade com uma precisão que é difícil até de descrever. Sabe a cena clássica do Karate Kid em que o mestre pega uma mosca com os hashis? Pois é, o Bruce Lee fazia algo parecido, só que num nível completamente diferente. Dizem que um dos treinos dele era jogar um grão de arroz pro ar e pegar com os hashis antes que caísse. Pensa na combinação de velocidade, foco e coordenação motora fina para fazer uma coisa dessas. É assim, beira o impossível. Ok, velocidade, checado. Mas de que adianta ser rápido se não tem potência por trás do movimento, certo? Bom, a força do Bruce Lee era tão inacreditável quanto a velocidade dele. Então, vamos para a segunda parte da evidência. Um poder que parece simplesmente de outro planeta. E de onde vinha essa força toda? A base de tudo era uma disciplina absurda. Dizem que ele praticava todo santo dia cerca de 5.000 socos. 5.000 socos. Diariamente. Essa repetição, essa dedicação quase obsessiva foi o que construiu a base para um poder que ninguém conseguia explicar. E essa força aparecia de jeitos que pareciam coisa de show de mágica. Um dos truques que ele gostava de fazer era uma flexão usando só 2 dedos de uma mão, o indicador e o polegar. Para e pensa na força que precisa ter nos tendões, nos músculos, para levantar o peso do corpo inteiro com 2 dedos. É uma coisa que desafia a lógica. Aí a gente vai para barra fixa, e a história fica ainda mais bizarra. Ele conseguia fazer barras usando um braço só, o que já é impressionante, né? Mas ele fazia 50 repetições com um braço. E o mais louco é que não era para bater recorde ou se exibir. Era, segundo relatos, o que ele fazia quando estava sem nada para fazer, por puro tédio. Até o equipamento de treino dele tinha que ser diferente. Um saco de pancadas normal, desses com areia ou tecido, ele simplesmente destruía. Os sacos arrebentavam com a força dos golpes. Por causa disso, ele teve que mandar fazer um saco de pancadas especial, um que pesava 160 quilos. E não era cheio de areia, era cheio de raspas de metal. Era a única coisa que aguentava o tranco sem se desintegrar. E essa história aqui ilustra perfeitamente o nível de poder que ele controlava. Uma vez, um jornalista, bem corajoso, pediu uma demonstração do famoso soco de 1 polegada. Ele segurou um aparador e com um único golpe a uma distância mínima, Bruce Lee deslocou o ombro do cara. E o mais impressionante foi a reação do Lee. Ele olhou e disse calmamente: "Foi mais um tapa do que um soco. Imagina o que um soco de verdade, com intenção, poderia fazer." Então já vimos a velocidade e a força, mas a terceira parte da evidência é o que junta tudo isso. Uma precisão e um controle corporal que o tornavam, praticamente intocável. Era uma finesse, uma habilidade fora do comum. Existem relatos documentados de pelo menos 3 ocasiões em que ele foi desafiado para uma luta de verdade, fora das câmeras. E a forma como ele lidou com isso é genial. Ele aceitava o desafio, mas com uma condição.
Ele não ia atacar. O objetivo dele era apenas não ser atingido. E o resultado? Os oponentes, por mais que se esforçassem, que tentassem de tudo, simplesmente não conseguiam nem relar nele. Era a prova máxima de superioridade. Ele não precisava bater para vencer. Bastava ser intocável. Beleza. Tudo que a gente viu até agora já é impressionante, certo? Mas tem uma última peça nesse quebra-cabeça. A evidência final. E é um fato que, quando revelado, muda completamente a nossa perspectiva sobre tudo isso e torna cada um desses feitos ainda mais inacreditáveis. Pensem de novo em tudo isso. A velocidade que a câmera não pegava, a precisão de pegar um grão de arroz no ar, a habilidade de se esquivar de todos os golpes de um adversário. Ele conseguiu tudo isso carregando uma enorme desvantagem, um obstáculo físico bem sério. E a peça final é essa. Bruce Lee tinha miopia severa, mas não era pouca coisa. Sem os óculos de lentes grossíssimas dele, aqueles que a gente chama de fundo de garrafa, ele basicamente não enxergava nada à distância. Tudo era um grande borrão. Ele até foi um dos primeiros a tentar usar lentes de contato, mas na época a tecnologia era ruim e ele achava super desconfortável. Vamos só parar um segundo para absorver isso. O cara que se movia rápido demais para as câmeras, o homem que pegava grãos de arroz no ar com um par de hashis, o lutador famoso pela habilidade de antecipar e desviar de qualquer ataque, mal conseguia enxergar o que estava na sua frente sem a ajuda de lentes superpotentes. É de explodir a cabeça. E isso tudo nos traz de volta à pergunta do começo. Fazer qualquer uma dessas coisas já seria incrível. Agora, fazer tudo isso com uma deficiência visual tão severa, isso não só é notável, isso faz a gente questionar tudo o que a gente acha que sabe sobre os limites do corpo humano. Então a pergunta final não é só se ele era super-humano. A pergunta é, se o que ele fez não é super-humano, então o que é?